Olá, pessoal! No segundo bimestre de robótica, iremos iniciar com programação com Arduino. O nosso objetivo nesta etapa é desenvolver a capacidade de lógica de vocês. Então, a plataforma Arduino foi a plataforma escolhida nesse primeiro momento para que vocês entendam como são feitos os algoritmos que a gente geralmente utilizaria eles de forma mais avançada para fazer um controle de um robô. Então, no primeiro momento, vamos trabalhar com o Arduino e nesta aula iremos conhecer essa plataforma, conhecer como é feita a programação com Arduino. Bem, a nossa agenda aqui é comentar sobre a história do Arduino, partes que existem em um Arduino e o funcionamento de um Arduino. Também iremos tratar de exemplos com Arduino. Vamos mostrar alguns exemplos de projetos que podem ser feitos com a plataforma Arduino. Bem, pessoal, e aí dois alunos enviaram esse meme aqui para mim, falando sobre a expectativa que tinha de criar robôs mais complexos aí durante o curso, né? Basicamente, pessoal, não é bem isso que ocorre, né? O curso de robótica é um curso voltado a vários tópicos que envolvem a robótica, porque a robótica é um assunto muito extenso, né? Existe um curso superior somente em robótica. Então, a gente aqui acaba pincelando alguns conteúdos, né? Para saber o que existe nesse universo da robótica, né? A gente passa por todo esse universo. A gente conheceu partes de robôs industriais, cinemáticas deles, né? Agora entramos em uma parte mais de lógica de programação. Depois teremos, vamos explorar normas, acionamentos, muita coisa envolvida na disciplina. A gente acaba que não vai criar nenhum robô, nenhum robô aqui, né, com capacidades aí bem acima do normal, né, vamos dizer assim. Então, o objetivo é trabalhar com exemplos simples mesmo de robótica e mais do que isso. A única transformação que você vai ver aqui, basicamente, vai ser transformações matemáticas. A gente vai trabalhar com matrizes também depois. Então, envolve muita matemática também a disciplina de robótica, né? Envolve muita coisa. É uma disciplina com vários conteúdos. Bem, pessoal, então, se for para descontrair, né? Começando aqui, vamos fazer uma introdução ao Arduino. Bem, o Arduino, pessoal, é essa plaquinha aqui, bem pequena mesmo, uma plaquinha que cabe na palma da mão, né? E que ela consegue fazer muitas coisas mesmo, né? Inclusive robôs. E é uma placa bem confiável. Muita gente pensa que não, mas o Arduino é uma placa bem confiável. Ela não é uma placa que permite muita precisão e exatidão em alguns sensores, né? Porque ela tem uma resolução baixa, então acaba que não permite muita coisa, uma leitura tão precisa, né? Assim, de ponto industrial e tal. Mas ela é bem robusta. E, acima disso, ela é uma placa muito interessante para aplicação educacional, que é o nosso propósito. Para desenvolver a lógica, é uma placa excelente aí. Hoje em dia tem até cursos ensinando Arduino para crianças, né? Tem vários cursos aí com crianças aprendendo Arduino. Escolas públicas tem várias iniciativas aí com Arduino para os alunos, né? Alguns de vocês devem já conhecer o Arduino, provavelmente. Então é bem interessante, pessoal. E é uma plataforma de baixo custo, bem barata mesmo. Mesmo assim, muita gente não vai conseguir comprar, claro, né? Seria difícil todo mundo ter isso, na pandemia principalmente, né? Então, a gente aqui vai trabalhar com simuladores que fazem a simulação do Arduino. Você simula a ligação de sensores, LEDs e todo o circuito ali envolvido. Então, pessoal,
O Arduino, ele é uma plataforma open source, isso quer dizer uma plataforma de código aberto, baseada em hardware e software, destinadas à aplicação nas áreas de automação e robótica. Ele é especialmente feito para automação e robótica. Então você pode inclusive utilizar Arduino para fazer uma automação uma automação de sua residência, por exemplo. Tem muita gente fazendo isso, como um hobby, como uma brincadeira, né? Então você consegue automatizar, fazer uma automação em sua residência, de acionar equipamentos, ligar e desligar a lâmpada, controle por voz, por movimento. Você consegue fazer muitas coisas, infinitas coisas aí com o Arduino. Ele é muito interessante. E aí, na parte de software, o Arduino ele tem uma interface de desenvolvimento onde você faz a programação do Arduino. No nosso caso, não iremos usar a interface dele, iremos usar uma interface de simulação, certo? Que vamos falar mais para frente. A linguagem de programação do Arduino é uma linguagem baseada em wiring, que é uma linguagem que foi baseada no C e C++. Então, quem já ouviu falar de C, C++, ou já programou nisso, não sei se alguns de vocês já têm algum conhecimento nisso, a linguagem do Arduino é bem próxima. Então, é bem semelhante aí. Mas eu vou mostrar para vocês que você consegue programar Arduino por blocos, com linguagem textual também. Então, tem várias formas de programar o Arduino aí, ok? Mas, claro, que quando programamos um Arduino por blocos, por exemplo, algum programa vai transformar aqueles blocos em uma linguagem de texto, que é essa linguagem aqui, para compilar dentro do controlador do Arduino, que é esse CI aqui, que eu estou passando o laser em cima, né? Bem, esse CI é um microcontrolador ATmega para o Arduino Uno, né? 328, o modelo. E essa placa aqui é de baixo custo, muito baixo custo. Vamos conhecer mais detalhes sobre ela nos próximos slides. Bem, e aí vamos contar um pouco da história do Arduino. O Arduino, pessoal, ele é uma placa bem nova, muito nova mesmo. Ela surgiu em 2005 na Itália. Então tem poucos anos aí de vida, né? Ela foi criada em 2005. Ela foi criada com o objetivo de elaborar projetos com maior facilidade. E esses autores aqui foram os idealizadores do Arduino. Isso aqui foi feito em um instituto na cidade de Milão. Esse instituto aqui que está aqui embaixo na foto. E em 2010 foi o ano que eles anunciaram a chegada do Arduino Uno, que é essa versão bem conhecida que temos hoje, que todo mundo usa. Então, 2010, e em setembro, né, quase no final de 2010. Então, tem poucos anos, é uma plataforma nova, o Arduino, né? Eu comecei a utilizar Arduino em 2012, por exemplo. Tem alguns anos que eu não trabalho mais com Arduino, porque eu comecei a trabalhar com outras coisas, mas eu trabalhei bastante com o Arduino. É uma plataforma sensacional para trabalhos acadêmicos, ensino de robótica, é sensacional. E nesse ano aqui, eles anunciaram o Uno e o seu outro irmão, né, que é outro tipo de Arduino, que é o Mega. Aqui são os tipos de Arduinos que temos aí no mercado. Tem outros também, mas aqui são os mais comuns. Arduino Uno, que é o mais comum de todos, é o que eu recomendo, é o que vamos trabalhar, o mais simples. Aí temos o Leonardo, o Arduino Mini Pro, que é um bem pequenininho. Isso aqui é mais para projetos finais aí, que você não quer utilizar essa placa no projeto. Então você consegue encaixar essa plaquinha pequenininha em alguma caixa ou alguma coisa. Inclusive aquele meu robô, que eu mostrei um vídeo deles no primeiro bimestre, o meu robô ele era feito com uma placa dessas aqui, com Arduino Mini, porque já era um projeto mais final. Aqui temos o Arduino Mega, que é um Arduino Uno, só que maior. Ele tem muito mais entradas.
E um Arduino Dui, que tem mais entradas ainda. Então, entradas e saídas, né, pessoal? Então, basicamente é isso. São esses 5 modelos aqui, os mais básicos. Tem outros também por aí. O Arduino hoje, pessoal, você acha ele por um preço muito barato aí. No Mercado Livre, eu acho que você consegue encontrar Arduino por R$30 desse Uno. Só que é uma versão que não é a versão oficial, né? Pode ser uma placa mais fraca, né? Como o Arduino é livre, muita gente fabrica Arduino genérico. E aí, o que acontece é que essas placas têm uma qualidade inferior na construção. Mas funciona, certo? O Arduino original mesmo, ele deve estar custando uns R$80 a R$100. Então, pessoal, somente um comentário aqui sobre os tipos de Arduino que temos, né? Aí, na nossa disciplina, vamos trabalhar com esse Arduino aqui, ok? Só que em simulação, não é na prática. Pois estamos trabalhando no formato remoto, né? Quem sabe quando voltar aí no presencial, a gente consiga fazer alguma prática disso. Bem, e aí vamos falar um pouco sobre o Arduino Uno, que é o Arduino que temos como foco na disciplina. Bem, o Arduino Uno, pessoal, ele tem um conector USB, certo? Aqui, que ele faz a alimentação do dispositivo. Então, a gente precisa conectar pela USB para alimentar o dispositivo e fazer a programação do nosso Arduino, ok? Se você quiser fazer um uso de uma aplicação final, e já com código compilado que eu digo é o código já incrementado dentro do Arduino, você pode remover o USB e utilizar uma fonte externa aqui para ligar o Arduino, fora do computador. Então, nesse lado externo, você pode utilizar pilha, bateria, fonte, existe tudo isso nos níveis de tensões do Arduino, ok? Aqui tem um botão também de reset, né? Que faz esse botão aqui, ele reinicia o código do Arduino, ele faz ele começar do zero, a lógica. Então, vamos supor que você colocou um código no Arduino e ele está fazendo uma função lá. E você quer resetar para ele começar de novo a função. Então, você clica em resetar nesse botão aqui, ok? Tem um LED indicador. Esse Power LED é um LED que indica que o Arduino está ligado, que ele está funcionando, somente isso. Existe Serial LEDs também, que são esses 2 LEDs aqui de baixo. Esses LEDs, pessoal, ele exibe se existe alguma comunicação entre o computador e o Arduino. Ou se existe alguma atividade das portas digitais RX e TX, que são as portas 0 e 1, ok? RX e TX são portas digitais que são utilizadas como emissor e receptor para fazer alguns tipos de uso de módulos especiais, como Bluetooth, ok? Então, ele também indica o funcionamento disso, esses 2 LEDs. Também temos um LED aqui em cima, esse terceiro LED, é um LED de exemplo, para teste. Então, se eu quero fazer algumas práticas no Arduino, sem acoplar nada nele, eu posso usar esse LED para ficar acendendo, desligando, fazendo algum teste, ok? E aí temos também as portas digitais, aqui. Essas portas aqui, de 0 a 13, são as portas digitais. E aqui são as portas analógicas, de 0 a 5. Aqui são portas de alimentação de energia. Esses 5 volts, 3.3, são alimentações que a gente pode usar do Arduino para alimentar sensores, ok? E o GND é o nosso ground, vamos dizer assim, é como se fosse o nosso terra, certo? A gente precisa sempre dos 5 volts e do GND, né? Como se fosse positivo e negativo. Ok, pessoal? Então, vamos passar aqui o slide.
As portas analógicas, vocês não devem conhecer muito, porque eu acho que vocês nunca trabalharam com essa linguagem analógica digital, né? Então, quando eu falo analógico, pessoal, essas portas analógicas, para o Arduino, são portas importantes para conectar sensores. Ela possibilita a conversão do sinal analógico do componente sensor que está ali aplicado em valores digitais. Um sensor, pessoal, tipo de temperatura, por exemplo, ele vai entregar no Arduino um valor de tensão. Por exemplo, dependendo do sensor, certo? Estou dando um exemplo. Vamos supor que esse valor seja 5 volts para uma temperatura de 25 graus. Então, ele vai aplicar 5 volts naquela porta analógica do Arduino. E o Arduino vai pegar esses 5 volts e converter para valores digitais que ele entenda o que é aquele valor, que ele entenda o que é aqueles 5 volts. E como que ele converte isso? Ele pega os 5 volts e divide por 1024. Ok? Então, ele vai relacionar a tensão a esses 1024 valores. E vai fazer uma regra de 3. Regra de 3. Se 5 volts, que é o meu máximo, 25 graus, é equivalente a 1024. Ok? Se eu tiver 2.5 volts, qual valor vai ser lido na minha porta do Arduino? Vai ser lido 512, metade de 1024, porque é uma regra de 3, ok? É regra de 3 aqui. Então, ele vai associar esse valor que o sensor está entregando na casa dos 5 volts, geralmente, mas isso é configurável, tem umas opções que você pode mudar isso, e vai dividir esses 5 volts em 1024 partes. Então, eu vou fazer uma regra de 3. 5 volts está para 1024. 1 volt vai estar para quanto? 2 volts vai estar para quanto? E aí, esse valor do X, da regra de 3, será o valor que vai aparecer na minha porta do Arduino. Talvez isso fique mais claro com os exemplos aí na prática que iremos fazer. Ok? E aí, pessoal, o que eu tenho a dizer é que sinal analógico, porta analógica, é relacionada a um sinal contínuo no tempo, ok? Então, ele é relacionado a um sinal de tensão, de corrente. Quando o sinal é de corrente, a gente precisa transformar ele em um sinal de tensão, para que o Arduino consiga entender esse sinal, porque o Arduino ele recebe um valor de tensão, ok? Então, tudo isso vamos ir comentando aí aos poucos. As portas digitais, pessoal, são portas utilizadas para conectar componentes eletrônicos funcionando como entrada e saída. A analógica é só entrada. A analógica só entra dados. A digital pode entrar e sair dados. Logo, os atuadores eles são colocados, geralmente, no caso do Arduino, nas portas digitais. Ok? O nosso motor, nosso servomotor, que vai ser aplicado na junta do robô, é na porta digital. E aí, essas portas digitais, elas mandam sinais alto e baixo, 1 ou 0, ok? O GND, como eu falei, é como se fosse nosso aterramento ali, vamos dizer assim, né, entre aspas. E teremos também aqui, pessoal, as tensões de 5 volts e 3.3 do nosso Arduino. Ok, pessoal? Bem, sensores. O Arduino ele vai trabalhar nas portas analógicas, principalmente com os sensores. Alguns exemplos de sensores que temos aqui para Arduino são o LDR, que é um sensor de luz. Esse sensor ele enxerga o nível de luminosidade do local e aí ele consegue dar um valor para isso. LM35, que é um sensor de temperatura muito bom. Sensor ultrassônico, que são os olhos do robô. Então, sensor ultrassônico é um sensor que faz o robô enxergar algo. A gente já comentou sobre ele em aulas passadas, né?
Ele vai medir a distância que o robô está de outro objeto que está à sua frente, através do som, né? Do efeito sonoro. Ele emite o som e depois recebe esse valor onde o som foi atingido. Os sensores, o objetivo deles são medir grandezas físicas e transformá-las em sinais elétricos. Então a gente pega os dados físicos do ambiente e transforma em sinais elétricos para o nosso Arduino. Os atuadores são contrários aos sensores. Eles transformam sinais elétricos em grandezas físicas. Então, exemplo, é o motor DC. Esse é um exemplo de motor para roda de robô, para um robô de carrinho, né? Alguma coisa que tenha roda ali. Aqui são servomotores. Servomotores são bem utilizados nas juntas robóticas para movimentos. O servomotor ele é muito bom porque a gente consegue ter precisão nos movimentos. Nós conseguimos controlar bem a angulação que esse servomotor está sendo empregado. Então conseguimos fazer alguns cálculos para isso. Aqui são alguns shields ou escudo. O que são shields ou escudo? São placas de expansão para o Arduino. São placas que elas podem ser conectadas em cima do Arduino. Por isso que chama de escudo, armadura, né? Você pega o Arduino e coloca ela em cima do Arduino, acoplada. Ok, pessoal? E aí temos shield de motor. Esse shield aqui, ele tem que ser utilizado para controlar motores. Porque esses motores aqui, a gente não consegue controlar diretamente com o Arduino. O Arduino não consegue fornecer corrente suficiente para eles. Inclusive pode queimar o Arduino, esses motores. Então tem que ter proteções, tem que ter uma placa mais robusta para fazer esse controle, certo? É uma placa chamada de ponte H. Ponte H. Vocês vão ouvir muito isso aí. Depois podemos falar mais sobre isso, mas é uma placa chamada ponte H. Temos também o shield de internet, né? Então se eu quiser colocar a capacidade de internet no meu Arduino, eu posso colocar esse shield. Temos shield de celular e GPS. Eu posso colocar essa capacidade no Arduino também. E aí temos os módulos de expansão. Aí você pode perguntar, mas professor, não seria praticamente a mesma coisa do shield? Sim. Esses módulos de expansão, eles têm a característica de incrementar algo no Arduino, de colocar uma função a mais no Arduino. Só que eles têm características bem próximas ao shield. A única diferença é que o shield ele acopla em cima do Arduino. E esses sensores aqui, essas placas aqui, elas ficam ligadas no Arduino, mas desacopladas dele. Por isso que chamamos de módulo, ok? Módulo, o Arduino está aqui, o módulo está aqui. Shield está um em cima do outro, ok? E aqui tem módulos de comunicação sem fio, módulo Bluetooth, módulo para relé, né? Esse módulo de relé, pessoal, é um módulo utilizado para você fazer a inteligência da sua residência. Então, o relé é o que você vai aplicar para apagar luzes, ligar um ar-condicionado, desligar. Então, o relé, ele quem vai ser controlado pelo Arduino e que vai estar ligado ao equipamento da residência, né? Então, a automação residencial é feita com um relé. Interface de desenvolvimento. Pessoal, essa aqui é a interface de desenvolvimento do Arduino. Então, você vai programar o Arduino nessa interface aqui, digitar o código aqui dentro, depois testar aqui se o código está funcionando ou se ele tem erro. Ele vai fazer a leitura disso. Depois, compilar o código aqui nesse outro botão. Ele vai salvar o código no Arduino. Compilar e salvar o código no Arduino. Ok? Essa interface ela pode ser baixada nesse link
Ela funciona para Windows, Linux e Mac. Tem uma instalação bem simples. Você precisa conectar o Arduino pela USB do computador para usar a interface, né, e compilar, e ela está pronta para uso. Conectou o Arduino na USB, se o Arduino for original, ele reconhece com facilidade. Se não for, você vai ter que ir aqui em ferramentas, né, e aí procurar o seu Arduino e selecionar ele. No curso, não vamos usar IDE, não vamos usar isso. Eu só estou comentando que existe. Não vamos usar, porque o nosso foco vai ser o Tinkercad, que é uma plataforma online onde eu consigo simular o meu Arduino. Eu consigo colocar os sensores, módulos, shields, colocar tudo, montar, ver visualmente e simular. Então é muito legal. Então vamos usar essa ferramenta, ok? Então não se preocupe, não iremos usar a IDE. Aqui temos a ferramenta que iremos usar para programação com Arduino. Essa ferramenta, pessoal, é uma ferramenta feita pela Autodesk. A Autodesk é a mesma empresa que faz o AutoCAD, ok? E ela fez essa ferramenta onde possibilita você desenhar objetos 3D. É uma ferramenta para cunho educacional muito interessante. Você consegue desenhar objetos 3D, programar, simular, montar e projetar o seu código. Tudo isso dentro do Tinkercad. Você vai fazer como se fosse o Arduino na prática. É muito interessante, muito fácil e simples de se utilizar. Então, vamos usar ela no nosso curso. O que eu peço para todos? Vocês terão que entrar nesse site, que é o site da ferramenta, e irão cadastrar como aluno. Vocês irão lá, irão no Tinkercad, irão cadastrar no site. O cadastro é simples. Coloca nome, e-mail e faz o cadastro. Ao fazer o cadastro, vocês irão ter o acesso à plataforma. Quem tiver conta da Google Gmail, já pode utilizar o Gmail diretamente. Ok? Então, por favor, o pedido e a tarefa de casa aí para vocês nessa aula é acessar o site e tentar replicar o nosso primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui. Então, acessa o site, faz a inscrição e replica o nosso primeiro exemplo. É muito simples se inscrever, pessoal. Só clicar aqui nesse nome, inscrever-se agora. Claro que dentro do site, né? Vocês vão acessar o site no seu navegador aí no Chrome, Firefox, onde você quiser e vão se inscrever no site, ok? Eu não testei se ele funciona bem no celular, mas eu acho que funciona também, ok? É uma plataforma que é muito boa aí, que deve funcionar também para celular. Então, tentem aí fazer esse cadastro, tentem acessar e qualquer dúvida, comuniquem comigo. Manda mensagem, pessoal, não perde tempo. Manda mensagem que eu vou responder aí no Moodle, e-mail, Instagram. Manda mensagem para mim que eu vou ajudar vocês. Bem, então vamos conhecer a nossa primeira estrutura básica de uma programação em Arduino. Essa estrutura básica, pessoal, é a instrução chamada Blink. É uma instrução feita para acender e apagar o LED 13, que já tem pronto na placa. Esse LED aqui. Esse LED aqui. Ok? Que ele fica... Se a gente pegar o Arduino, né? Ele fica aqui, ó. Esse LED aqui. Beleza? Então, vamos acender e apagar ele. Essa é a nossa instrução. Prestem bem atenção aqui. Bem, pessoal, esse é o código mais simples que podemos fazer com Arduino. O mais simples. E todos os códigos seguem essa essência. A diferença é que a gente vai buscar informações de exemplos de códigos de sensores
e outras coisas, incrementar essa estrutura. Então, a ideia e o que eu quero de vocês também nessa disciplina é tentar ter um espírito de investigação também, né? Buscar vídeos no YouTube, num trabalho lá que eu vou passar depois, né? Procurar exemplos com o Tinkercad, com códigos, porque cada sensor tem um tipo de estrutura para ser utilizado. Você tem que entender cada sensor. Não existe um padrão. Então, pessoal, a gente aprende a estrutura básica. Mas, tipo, quando você pega um sensor de temperatura de um modelo e outro de outro, a programação pode ser diferente. Às vezes, um sensor ele precisa de uma biblioteca. Biblioteca é um conjunto de códigos que o fabricante do sensor fornece para você incrementar no seu código e facilitar a sua programação. Então, a gente depende muito do que o fabricante fez para programar esse sensor. Então, a gente explora a ideia de como é o código, do formato do código, mas quando a gente pensa em fazer uma aplicação, temos que pesquisar, buscar as informações dos sensores e tentar fazer esses códigos. A gente na aula aqui, nas nossas aulas, nessa e outras, iremos fazer exemplos aí de vários códigos, né, com Arduino, para vocês entenderem a lógica de como funciona isso. Beleza? Então, pessoal, esse exemplo aqui de ligar e desligar um LED poderia ser aplicado, por exemplo, em um robô, né? Robôs têm LEDs. Então, às vezes, você coloca ali um LED no robô e você poderia ligar e desligar ele com Arduino. Esse é um exemplo de automação. É um exemplo que é bem usual e que é o primeiro código que todo mundo tem que aprender. Então, prestem atenção. O código em Arduino, a estrutura de programação para um código para ser implementado em um Arduino, ela é dividida em 3 partes. 3 partes, preste atenção, 3 partes. A primeira parte é a parte onde você vai declarar as variáveis. Declarar as variáveis. Ok? O que são essas variáveis? São as entradas que você vai utilizar e o nome que você forneceu para elas. A variável mais comum que a gente usa é do tipo int, inteiro. Então a gente colocou aqui int LED igual a 13. Ponto e vírgula. Sempre ponto e vírgula. Sempre. Toda vez que você termina uma função, coloca ponto e vírgula. Se não colocar o ponto e vírgula, não roda, não funciona. Sempre coloca ponto e vírgula. Isso vem do C. Então, int LED igual a 13. O que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra LED equivale à minha porta 13. A minha porta digital 13. Ok? Minha porta 13. Aqui. Então, você vai declarar que você vai utilizar aquela porta com o nome LED. O nome dela vai ser LED. Ok? Nesse mesmo espaço, a gente também declara funções float. As funções float são funções para, geralmente para sensores, quando a gente vai utilizar números quebrados com vírgulas de sensores. Daí a gente usa o float, que é F-L-O-A-T, float, é flutuante. Então, essa função float, ela consegue, bastante esse mesmo estilo, né? Float, a palavra, né? Igual a tal número. Geralmente a gente pode utilizar, tipo, também colocar uma palavra associada a um número, que é o número que essa palavra vai ter de início, quando o código começa a rodar. Vamos ver isso na prática, que vai ficar mais fácil também depois. Mas é isso. Função aqui nesse primeiro espaço. Primeiro espaço aqui. É a primeira parte. O que a gente faz? Declara um nome à nossa entrada. LED igual a 13. Poderia ser LED 2 igual a porta 12. LED 3 igual a porta 11. É isso.
ok? Segunda função, void setup. Essa é a função de configuração, ok? Nessa função, a gente pergunta o que você vai usar. Essa função aqui, você vai responder o que você vai usar no código, no Arduino. Então, só para deixar claro, pessoal, esse barra, toda vez que eu coloco esse barra, indica que isso aqui é um comentário. Que esse comentário, ele não roda no código. Ele fica excluído do código. Tudo que vem depois desse barra, ele fica excluído do código, ok? Então, esse nome aqui, função blink, não entra, né? O código só é o que está em negrito. Mais escuro aqui. Int LED igual a 13, void setup, pmod e tal, void loop e todos esses outros aqui. O barra são comentários que a gente faz para entender e mostrar o que é aquilo que está no código. Então, void setup, segunda parte, é o que você vai usar no Arduino. O que você vai usar no Arduino. Exemplo, eu vou usar um LED aqui. Então, vou colocar pmod LED. Esse LED é esse LED aqui. É o nome que você colocou aqui. Se você tivesse LED 2, você iria repetir essa mesma frase aqui embaixo e colocaria LED 2, output, do mesmo jeito. Se tivesse LED 3, repetiria a terceira vez de novo essa mesma frase. pmod, LED 3, output, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, eu iria repetir essas frases, ok? Então, nesse exemplo, o LED, ele é a nossa saída. Você está configurando aquela porta do LED como uma saída. Você tem que fazer isso no setup, ok? Toda porta digital, ela precisa ser configurada como uma saída ou entrada. Se é um LED, se é um atuador, ela é uma saída, output. Se é algum sensor diferente aí, ela é uma entrada, input, ok? Vamos ver outros exemplos aí no decorrer da disciplina. Vamos com calma que vocês irão se aperfeiçoando, pesquisando, brincando aí com Arduino, né? É um hobby isso aqui, é bem legal brincar com Arduino. Então, em pmod, a gente coloca LED, output. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse é um LED e que esse LED é uma saída, output, saída. Daí eu fecho minhas chaves. Esse void setup, tudo que está dentro dele fica entre chaves. Eu coloco void setup, abro parênteses, fecho parênteses, abro uma chave. Essa chave eu finalizo depois dos pmods. Então, depois de terminar de colocar os pmods lá, eu fecho a minha chave. Tem outras coisas que vão ser colocadas aqui, que iremos comentar aí no decorrer da disciplina. Esse é o código mais básico somente. E aí temos aqui o void loop. Void loop é a nossa rotina, é a nossa terceira parte do código. Na terceira parte do código, na rotina, eu vou colocar a instrução do que vai acontecer com o LED, ok? Vamos lá. Se a porta é digital, a gente vai aprender como fazer isso para analógica também depois, mas para a porta digital, a gente vai escrever digital, write, abre parênteses, LED, vírgula, alto, hide, alto. Então, isso aqui significa alto. Quando isso aqui é alto, ele liga o LED. Esse nome aqui, liga o LED. Liga o LED por um delay, por um tempo. Delay é tempo. É o tempo que o LED vai ficar ligado ali, ok? Então, aqui colocamos um delay de 1000. Ok? Então, é o tempo que o LED vai ficar ligado ali. Esse tempo aqui é um tempo em microsegundos. Então, nós teremos aqui um delay de 1000. A outra parte, digital write, LED, é low. Ou seja, baixo. Desligou o LED. Então, isso aqui significa liga o atuador. Isso aqui significa desliga. Ok? Se eu quiser ligar,
esse nome. Se eu quiser desligar, esse nome. Só que eu tenho que colocar o tempo que eu quero que ele fique ligado ou desligado. Se eu não colocar o tempo, ele pode, dependendo do caso, piscar e desligar tão rápido que você não vai nem enxergar. Então, você vai colocar o tempo que você quer que ele fique ligado ali. Ok? E o código vai ficar nessa rotina, em um loop. Em um loop. Por isso que o nome é loop. Ele lê a primeira instrução, ligar o LED. Por quanto tempo? 1000. Ele lê a terceira instrução, desligar o LED. Por quanto tempo? 1000. E aí ele volta para o início. Ligar o LED. Por quanto tempo? 1000. Desligar o LED. Por quanto tempo? 1000. Aí volta para o início. Ele fica em um loop. Em um loop. Por isso que chamamos de loop. Então, voltando. Temos 3 partes. Primeira parte. Qual a função da primeira parte? É declarar um nome, associar um nome para a nossa porta. Ok? Para facilitar o entendimento do código. Ou definir um número inicial para o nosso sensor. Ou declarar bibliotecas. Vamos aprender isso também. Que são conjuntos de códigos que existem pronto para facilitar a sua programação e deixar ela mais curta. É isso. Ok? Segunda função é a definição de se as minhas entradas digitais são saídas ou entradas. Eu vou definir a configuração das minhas entradas, ok? Ou saídas. Terceira parte é o código de controle. Void loop é o controle. É a rotina do meu código, que vai ficar girando ali. Iniciando, vai para o final e volta. Iniciando, vai para o final e volta. Fica na rotina. É isso. 3 partes. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Bem, aqui temos alguns exemplos de códigos, de projetos com Arduino, né? Aqui tem o jogo Gênios, que é um jogo clássico aí, que você decora cores, né? E depois você marca quais foram os LEDs que acenderam. E na ordem que eles acenderam, você memoriza e clica nos botões e aí o jogo vai te dar uma resposta se você acertou ou não. Esse jogo aqui é um exemplo bem legal também de aplicação com Arduino aí. Inclusive, esse aqui foi tirado de um trabalho que eu participei, né? Sobre esse jogo. Que eu fiz com Arduino, junto com outras pessoas, né? E a gente aplicou com alunos. Então, esse aqui é um exemplo de código com Arduino. São LEDs que faz a função do jogo Gênios, né? Acho que você já conhece esse jogo Gênios. É aquele jogo que vai acender nas cores, você memoriza e aperta o que acendeu na ordem. Aqui é ele na prática. Olha só, a gente liga o Arduino com o protoboard. Isso aqui é um protoboard, né? Essa placa branca, onde a gente coloca os LEDs, resistores, conectores de cabos, né? Botões, e monta o nosso circuitinho. Aqui, pessoal, é um termômetro. Então aqui eu tinha um Arduino com o visor LCD, onde eu tinha a temperatura do local, ok? Eu também tinha um controle de temperatura implementado nesse loop, com inteligência, né? Para deixar o sensor bem mais preciso e sensível do que ele já era. Então, você pode fazer essas configurações aí. Aqui é um exemplo de um carrinho controlado com Arduino e Kinect. Não sei se vocês conhecem o Kinect do Xbox, né? Que você faz os movimentos para jogar. Então, eu fiz um robô. Todos esses projetos são projetos que eu participei, certo, pessoal? Que eu fiz também. E aqui nesse projeto, eu fiz um robô que era controlado pelo Kinect e você utilizava uma pista gerada por um projetor no chão. E aí você conseguia controlar esse robô nessa pista para entender as leis de trânsito, ok? Isso aqui está nesse trabalho aqui, foi um trabalho premiado em eventos de realidade virtual e aumentada. Então, aqui é um exemplo, né, de trabalho que pode ser feito com Arduino, para vocês observarem como é robusto o Arduino. No meu canal do YouTube, que vocês acessam nossas aulas, tem um vídeo do carrinho sendo controlado pelo Kinect. Então, através de movimentos do meu braço,
eu consigo controlar esse carro. Eu mandava ele para frente, parar, tudo pelo meu movimento do corpo. Aqui é o meu outro robô, que eu já passei para vocês, né? É o Labut. Era um robô que tinha vários sensores aí com Arduino. Então, a gente consegue fazer muitas práticas desse robô na plataforma que iremos aprender na disciplina. Então, tem muita coisa que pode ser explorada aí com o Arduino nessa disciplina. Aqui, pessoal, é um exemplo de aplicação com um atuador, com um motor DC. Ok? Então, aqui eu mostro que como você faria um controle de um motor DC com um Arduino. Então, a gente teria que utilizar uma placa, uma shield, que ficaria em cima do Arduino, né? Essa shield, ela entra o motor aqui, nessa parte da shield. E o código dessa shield, pessoal, ela basicamente tem uma biblioteca, que é essa biblioteca aqui. É assim que eu declaro a biblioteca. Isso aqui o fabricante já me passa. Isso aqui eu já tenho no datasheet, que é a folha de dados dessa plaquinha aqui. Então, isso aqui você só copia e cola lá no seu código para declarar no início, na primeira parte. E aqui é a biblioteca dessa placa aqui, onde está todas as funções para conseguir usar ela. Através dessa placa, nós conseguimos definir velocidade para esse motor. Então, conseguimos associar um valor. Essa placa aí tem um valor de 0 a 255. Quanto maior esse valor, mais rápido ficava girando o motor. Então, a gente conseguia associar isso ao motor com essa placa aqui. Controlar a velocidade. É isso que a ponte H permite. A ponte H, pessoal, ela permite você controlar a velocidade de motores, fazer todo tipo de controle em cima de motores. Então, sempre vai ter Arduino, ponte H, motor. E aí, pessoal, no Void Setup, parte 2, a gente vai ter o serial begin. Sempre a gente coloca esse número aqui. É relativo à nossa USB do computador, então a gente coloca isso aqui sempre, quando vai tratar nesses dados aí. A gente está aqui nesse Void Setup, pode definir uma velocidade padrão nesse motor. Foi o que eu fiz aqui. Eu poderia variar essa velocidade, mas nesse momento eu quis definir um padrão para ela. Então eu coloquei motor 1, a gente tem dois motores. Essa plaquinha, ela tinha dois motores. Então, motor 1, 7, velocidade, speed, né? 2, 200. Então essa linha, ponto e vírgula, define velocidade, ok? Essa barra, asterisco e barra, também é comentário. Quando eu coloco isso aqui não entra no código, ok, pessoal? Isso aqui não entra no código. Só entraria no código esses dois itens. Então, eu defini a velocidade do meu motor 1, defini a velocidade do meu motor 2. Como que eu sei essa função? Datasheet. Isso aqui não é uma coisa que você aprende decorado. Você tem que pesquisar o motor, você tem que pesquisar o shield que você vai utilizar, verificar a biblioteca dele e como ela escreve essa programação. Então você tem que buscar essa informação. Ela não tem um padrão, certo? Cada shield, cada motor pode ter algumas variações nesse código. O que você tem que entender é que existem as três partes do código. Então o Arduino, pessoal, é você investigar, você buscar informações, você formar sua lógica. Então tem que estudar, treinar, simular. É isso. É assistir muitos vídeos do YouTube e ir testando. O que você quer fazer, né? Aí eu defini a velocidade do motor 2, né? E eu passei para o meu loop, que é a terceira parte, né? Onde vai ocorrer a minha linguagem. O que eu fiz aqui, pessoal, foi motor 1 run. Isso aqui significa que ele vai funcionar, ok? Esse código aqui é da biblioteca, novamente. Ele vai me dizer lá na biblioteca dele, ele vai ter algum exemplo no site que está me vendendo esse shield aqui, né? Ou do fabricante, vai ter algum exemplo que eu vou utilizar como base para montar os meus códigos, ok? Então,
esse código aqui, ele fazia o motor ir para frente, certo? Forward era a frente, então ele ia para frente, tinha um tempo, aí depois desse tempo ele ia para trás, tinha um tempo, depois ele ficava parado por um tempo e voltava ao começo, um loop, sempre em loop, sempre em loop. Era isso, entendeu? Era isso. Esse código aqui a gente não vai implementar nesse momento no simulador, vamos fazer isso nas próximas aulas, mas iremos fazer implementação também aí de motores, vamos estudar um pouco vários tipos de códigos aí. Eu trouxe como um exemplo. E aí, pessoal, a última coisa que eu queria falar aqui do nosso slide é que existe um simulador da Olimpíada Brasileira de Robótica, esse simulador aqui, SBootix. Esse simulador, pessoal, ele consegue facilitar e desenvolver também o aprendizado em robótica e lógica em um programa que você baixa e tenta fazer rotinas para um robô percorrer algum cenário. Então, na Olimpíada Brasileira de Robótica, existem competições que você tem que fazer o robô cumprir alguma tarefa nesse cenário. E aí esse programa aqui, você faz essa programação dele para cumprir essas tarefas. Tudo isso em linguagem simples, certo, pessoal? Em português. Tem um jeito de programar nele bem específico. E eu vou colocar os vídeos disso como extra aí na aula, para quem tiver curiosidade, acessar e estudar. É bem interessante também, certo, pessoal? Não é obrigado vocês baixarem esse programa, não é obrigado, porque a nossa disciplina vai trabalhar com o Arduino e não com isso. Mas eu estou trazendo esse exemplo também, porque é interessante vocês conhecerem e saberem que ele existe. Inclusive, era uma motivação para que vocês conseguissem no futuro aí participar das Olimpíadas de Robótica. São Olimpíadas que você consegue ganhar prêmios aí, né? É bem importante para a sua qualificação como aluno. Inclusive, tem universidades como a Unicamp que elas colocam vagas de cursos para quem conseguiu ser medalhista nessas Olimpíadas. Então, é bem interessante, né? Conseguir prêmios nelas. O grande problema é que essa disciplina que a gente tem foi vista no terceiro ano. E as Olimpíadas ocorrem em junho. As inscrições terminaram em junho, no começo de junho. Então acaba que a gente não consegue participar dessas Olimpíadas. Isso é complicado, né? Se a disciplina fosse no segundo ano de curso, no terceiro vocês poderiam participar, a gente organizar uma equipe e tentar participar dela. Mas, infelizmente, a disciplina ocorre no terceiro ano de curso. Porque você precisa estar matriculado para participar das Olimpíadas. Então, basicamente era isso que eu queria falar, né? Uma motivação aí para vocês. Aqui são as nossas referências. E agora eu vou falar um pouco sobre o nosso simulador de Arduino. Bem, pessoal, aqui é a plataforma do Tinkercad, depois que você cria sua conta, ok? Então você vai ter essa interface. Nossa disciplina, vamos trabalhar em circuitos. Circuitos. Vou clicar aqui. Depois disso, eu vou criar o nosso primeiro circuito, para vocês entenderem como funciona aí esse simulador. Tudo online, no site, ó. Criar um novo circuito. Então, abrir aqui o nosso simulador. Ok, pessoal? Eu vou deslocar aqui minha câmera para que vocês consigam ver melhor aqui essa parte do simulador na lateral. Então aqui, pessoal, eu tenho vários tipos de equipamentos para trabalhar com Arduino. Vamos conhecer vários aí ao longo de nossa disciplina, principalmente no segundo bimestre. Então tem Arduino, LED,
motores, microservo, né? Que são os servomotores, transistor, LED, o LDR, diodo, o nosso sensor de distância, muita coisa, tem muita coisa aqui, multímetro, tem muita coisa. Então, o que queremos fazer aqui nesse primeiro exemplo é colocar um Arduino. O Arduino. Ok? Eu cliquei e puxei meu Arduino. Só isso, cliquei e puxei. Bom, temos o Arduino aqui. Por padrão, já vamos ter aqui o código que a gente precisa para acender o LED 13, o código Blink, que eu queria mostrar para vocês, que eu mostrei no nosso slide. Então, nesse código, a gente tem nesse site, temos a opção de trabalhar em bloco e em texto. Eu quero trabalhar em texto, ok? Porque é o estilo de código que vai ser mais útil para vocês aperfeiçoarem sua lógica e aprenderem a trabalhar com Arduino. Esse código aqui, de bloco, é um código que eu considero que é legal, interessante para desenvolver a lógica também, mas não é interessante como um código em texto. Mas quem gostar desse código pode trabalhar nele também. Eu não vou diferenciar aqui trabalhar em um ou em outro. Para esse tipo de trabalho, nesse código aqui, pessoal, em bloco, a gente já tem as funções formadas aqui do lado. A gente coloca o Arduino e os componentes e aí ele tem as funções aqui formadas. Basicamente, você só vai puxar a função que você quer para aqui. Ele já está montado aqui a primeira função. Por exemplo, definir LED como alto. Basicamente, o que você faz nesse código aqui de bloco e gráfico, você vai fazer a função loop. Então, observa, esse código aqui é o mesmo que comentamos na aula. Então, eu nem vou descrever ele muito aqui, certo, pessoal? Porque ele é o que a gente viu na aula, certo? Lembrando que esse tempo aqui é em milissegundos. Milissegundos, ok? Então, basicamente esse nosso código, ele vai acionar a porta 13, ela vai ficar alta a cada 1000 milissegundos, depois fica baixo, depois espera 1000 milissegundos, acende novamente. E começa a rotina novamente, ok? E aí, nessa linguagem gráfica, você só vai colocar que o LED vai ser alto, vai esperar, aguardar 1 segundo, que é a mesma coisa de 1000 milissegundos. Depois ele vai ficar baixo, desligar, vai aguardar 1 segundo, que é a mesma coisa de 1000 milissegundos. Só isso. Então, só isso a linguagem gráfica. Ela é bem simples. Já vai estar pronta aqui, você vai puxar, colocar aqui e ir montando o que você quer, um embaixo do outro. Em ordem. O Arduino ele vai enxergar passo por passo. Ok? Ligou, esperou, ligou, esperou. E o código aqui é muito parecido com o nosso do slide. A diferença é que a gente nomeou o 13 como LED, né? Ao invés de 13. Então, vou rodar aqui o nosso código. Olha o que vai acontecer. Deixa eu ocultar, beleza? Iniciei a simulação. Olha o LED. Acendeu, desligou. Acendeu, desligou. Acendeu, desligou. Esse LED aqui, ó. Onde está meu mouse? Ele acende, espera 1000 milissegundos, apaga. É isso. Essa era a função do nosso código. Entenderam? Espero que vocês façam isso aí, como primeiro exemplo, com o Arduino e o nosso simulador. Bem, e aí, pessoal, eu poderia mudar aqui meu tempo, né? Eu poderia deixar ele mais rápido, por exemplo. Se eu coloco o 100 aqui, né? Se eu coloco ele aqui... um momento. Se eu coloco o 100 aqui, ele só vai deixar eu editar se eu colocar texto aqui também. Coloquei texto aqui, vou colocar 100, pessoal. Então, coloquei 100, vai ficar mais rápido agora, observa. Tá vendo? Ó? Apagando, acendendo, bem rápido.
Então ali é o tempo, eu controlo o tempo ali. Essa era a ideia da aula de hoje. Era o que eu queria mostrar para vocês. Ok, pessoal? Na próxima aula, iremos trabalhar protoboard, iremos conhecer LEDs, exemplos de LEDs, fazer alguns comentários aí e outros circuitos. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e que façam as simulações aí para o aprendizado de vocês. Um abraço a todos.